Então, então essa aula é a aula 10, tá? A gente vai falar agora, vai definir espaços compactos. Na próxima aula a gente continua falando de espaços compactos, de compacidade local, inclusive, para a próxima aula. E então é isso, a aula de hoje vai ser um pouco mais curta. Eu também tô, afinal de contas, eu também tô com pouco tempo agora. É até por isso que eu coloquei essa aula online hoje, e a aula de amanhã também, vão ser as duas aulas online. Vou tentar fazer pelo menos uma presencial semana que vem. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Então vamos lá. Posso perguntar uma coisa sobre essa questão? Vai, diga aí. Você tinha falado que o mês de fevereiro ia ser praticamente todo online, né? Sim, Tinha falado, vai sim. ser isso mesmo? Como é que vai? Então, é isso que eu estou falando. Eu vou tentar fazer aulas presenciais também. Eu aviso para vocês. Eu tenho que Por mim ver. não teria problema nenhum se fosse tudo É. online, assim, Uhum, porque é só essa matéria, assim, não sei para mais gente como é que tá sendo. Não uhum. sei o que o pessoal acha, mas para mim tá tranquilo ser online. Aham. Mas aí a segunda prova, a gente faria presencial, né? Sim, sim. Prova sim. Mas beleza. Então vamos lá, gente. Vamos dar prosseguimento. Deixa eu fechar o chat aqui. Vocês estão enxergando bem aí a tela? Estão me ouvindo bem? Eu tô. Beleza. Para mim tá Sim, tá certinho de aqui. boa. Ótimo. Beleza. Então vamos lá. Galera, se vocês quiserem fazer alguma pergunta durante a exposição, vocês podem abrir o microfone e perguntar, tá bom? Se alguém. Eu sei que, por exemplo, o Pedro está sem o microfone. Se quiser fazer a pergunta no chat, alguém vê a pergunta no chat, se puder me avisar, eu fico agradecido. Então vamos lá, Se gente. levantar a mão, você vê? Se Consigo, conseguir? se levantar eu consigo. Consigo ver. Pode Assim, ser ah, assim tá. também. Então tá. Vamos lá, turma. Bom, a gente vai falar então de espaços compactos. A gente já falou de espaços conexos, né? E falamos de localmente conexos por caminhos. E agora a gente vai falar então de espaços compactos. A maioria dos alunos já teve contato com análise e já viu alguma coisa de compacidade, né? Nos reais e tal. E basicamente o que geralmente as pessoas veem como compacidade nos reais é todo subconjunto de R que é fechado e limitado é compacto, certo? Geralmente é assim que a gente vê a definição de compacidade nos reais. E isso vale também para Rn, tá? Agora, nenhum dos dois espaços completos, né, nem o R nem o Rn, esses espaços, nenhum deles é compacto em si. Eles admitem subespaços compactos, mas eles não são compactos. Agora, a definição que a gente vai ver aqui é uma definição mais abrangente, né? que, que vale para qualquer espaço topológico. Inclusive, né, tem uma na literatura vocês vão ver também, né, no decorrer aí da carreira de vocês, vocês vão se deparar com a expressão quase compacto. E quando se usa quase compacto, geralmente você está falando de compacidade, que é essa definição que vocês estão vendo aí na tela, mas para espaços que não são Hausdorff. Então, em alguns livros você vai encontrar assim, quando se fala em compacto, você está falando de espaços Hausdorff. Quando você fala de quase compacto, você está falando de espaços que não são Hausdorff. Tá, mas a definição de compacidade vale sempre para qualquer espaço, sendo Hausdorff ou não. Essa mesma definição de compacidade. Só estou dizendo que a palavra quase compacto ela aparece às vezes só para distinguir o que é Hausdorff e o que não é. Tá bom? Quando você está falando de espaços são Hausdorff ou não. É isso que eu queria chamar a atenção. Então, a definição geral, né, mais geral possível, de compacidade por um espaço topológico é isso aqui. Ó. Se você pega uma coleção de subconjuntos, a gente está chamando essa coleção de subconjuntos de A, esse A estilizado,
tá bom? Pega uma coleção de subconjuntos do espaço X, que é um espaço topológico. Essa coleção, a gente vai chamar essa coleção de cobertura de X, se a união desses subconjuntos for igual ao conjunto X. Isso é uma cobertura. Agora, uma cobertura, ela também pode ser o que a gente mais usa, né? Inclusive a cobertura aberta, tá bom? Então aqui eu estou definindo apenas o que é uma cobertura, tá? Então cobertura é a coleção de subconjuntos do espaço cuja união dá todo o espaço, beleza? Agora, o que a gente mais usa é a cobertura aberta, ou cobertura por abertos, né? Significa que esses elementos, esses subconjuntos dessa coleção vão ser conjuntos abertos, tá bom? Subconjuntos abertos. Então é isso. E daí a gente pode definir então o que é um espaço compacto. Então ele vai ser chamado de compacto se para toda cobertura aberta ou para toda cobertura por abertos, toda coleção de conjuntos que cobrem, né? A gente também usa essa expressão cobrem, que cobre o X, ou seja, toda coleção de abertos cuja união dá o próprio X, toda vez que você pegar uma coleção como essa, né, ia acontecer de existir uma subcoleção de A, ou seja, um subconjunto de A, agora com finitos elementos, que também cobre X, então ele é chamado de compacto. Então eu vou repetir. Você tem, para ele ser compacto, toda coleção de abertos que cobre o espaço X, tá? Ou seja, uma cobertura para X, para toda essa cobertura, para toda a cobertura, você vai garantir a existência de uma subcobertura ou subcoleção dessa coleção inicial, agora uma subcoleção finita que cobre X. Tá bom? Então, primeiro exemplo, para ver se fica claro, os reais não é, de fato, compacto. Por quê? Veja essa coleção aqui, essa coleção aqui de abertos. Eu vou pegar todos os abertos desse tipo, que são raios, lembra? De raios, raios. De A a menos infinito, de A para mais infinito, raios abertos, né? Quando o A varia em R. Então, pega isso aqui, uma coleção de abertos em R, tudo bem? E vocês concordam que, se eu pegar a união de todos esses abertos aqui, desse jeito, eu tenho o próprio espaço real, né? Essa é a união de raios. Agora, veja que eu não consigo... ou melhor, essa coleção, se eu pegar essa coleção, eu consigo, dentro dessa coleção toda aqui, construir uma coleção finita. Olha só, uma coleção finita, dado por esse aberto aqui, de menos infinito até 1, e de 0 até mais infinito. É isso aqui que eu estou falando. Pego de todos esses raios possíveis de ser formados, que fazem parte dessa coleção, eu pego esse cara aqui, aqui está o 0, aqui está 1. Então, eu vou pegar do 1 ao menos infinito, esse raio daqui para cá, e pego do 0 ao mais infinito. Veja que esses dois abertos, esses dois raios que eu construí, eles são suficientes para cobrir toda a reta real. Então quer dizer que R é compacto. Não, eu estou te mostrando o seguinte, que existe de fato coleção de abertos, que é uma cobertura para os reais, que eu consigo subcoleção finita. Mas veja essa outra coleção, não é toda a coleção, tá? Olha essa outra coleção, que é abertos da seguinte maneira, de N até N mais 2. São abertos como esse, que são bolas, né? Inclusive, são elementos básicos da topologia padrão de R. Agora, esse N é um N inteiro. Então, vocês concordam que essa coleção por abertos aqui, essa coleção de abertos, é uma coleção que cobre, de fato, o conjunto dos reais, né? Então, isso aqui, todos esses abertos, se eu pegar todos esses abertos com o N variando entre os inteiros, então, vai cobrir todo o conjunto dos reais. Porém, né, você não consegue uma subcoleção finita de abertos dessa coleção que vai cobrir todos os reais. Porque se você escolher, tá, uma coleção finita de abertos desse jeito, sempre vai ter um N maior do que esses N's aqui que você escolheu, tá, que não vai estar contemplado, ou seja, que não vai ser coberto. Vai ter um N inteiro, né, inclusive, que não vai ser coberto por um aberto desse. Se você escolher uma coleção finita, sempre vai ficar alguém de fora.
tá bom? Dos reais, ou seja, você não consegue pegar uma subcoleção dessa coleção inicial que cobre todos os reais. Então, como eu não consigo garantir que para toda coleção de abertos que cobre os reais, eu não consigo garantir que eu consigo uma subcoleção finita, então eu não posso dizer que que o conjunto R é compacto, ou seja, R de fato não é compacto, tá bom? Outro exemplo, ó, pega agora esse conjunto X aqui. Agora a gente está falando de um subespaço topológico dos reais. Um subespaço. Esse conjunto a gente já viu ele em outras situações, né? Por exemplo, quando a gente estava falando de fecho de um conjunto, o que significa conjunto fechado, o que é o fecho de um conjunto, o que é um ponto aderente, ponto limite. Olha para esse conjunto, é o zero unido com essa coleção aqui de números, ó, 1 sobre n com n pertencente a z. Tá? Então veja, esse conjunto aqui da direita, esse conjunto, ele é um conjunto aberto. Vocês lembram disso, né? E o zero, ele é o fecho desse conjunto. Então esse conjunto aqui é fechado. Beleza? Então, para quem já lembra lá da análise, esse cara aqui é fechado e também vai ser limitado, né? Porque esse conjunto aqui, ele está limitado, ele está dentro de uma bola de raio 1, beleza? Por exemplo, então ele é limitado. Então, ele vai ser compacto, tá? Mas, veja, por que ele, de fato, ele é compacto em R? Pelo seguinte, ó, pensa o seguinte, se você pega uma coleção qualquer de abertos que cobre esse conjunto, vai ter pelo menos um abertinho, né, que é o que vai conter o zero, como o zero é um ponto de acumulação desse conjunto, você vai ter pelo menos um abertinho que vai conter uma infinidade de pontos 1 sobre n, concordam? Então assim, ó, vou repetir, você pega uma coleção de abertos qualquer que cobre esse conjunto, então vai ter que ter um aberto dessa coleção que vai cobrir o zero, tá bom? Agora, para qualquer aberto que você pegar nos reais que cobre esse zero aqui, ó, né? E é assim que a gente define abertos em X, né? Eu tenho que pegar abertos nos reais, né? O que é uma coleção de abertos que cobre X? Vai ser uma coleção de abertos dos reais intersectada com X, que vai dar um aberto aqui, certo? Mas qualquer aberto que você pegar nos reais, intersectar com X, pegando o zero aqui, ó, você vai conseguir dentro desse aberto ao redor do zero uma infinidade de pontos 1 sobre n. Certo? Por quê? Porque o zero é um ponto limite aqui para esse conjunto. A gente já viu isso, né? Então, se você pegar esse aberto, então, ele tem uma infinidade de elementos desse conjunto. Beleza? Então, quer dizer, nesse conjunto, se eu pego uma infinidade e a infinidade próxima do zero, quando eu pego o complementar, vai dar um número finito de elementos aqui dentro que vai sobrar. Agora, para cada conjunto desse finito desses elementos que sobraram aqui, eu pego um abertinho, tá bom? Que contém ele, e daí eu tenho uma quantidade finita de abertos dessa coleção inicial. Tem uma quantidade finita, né, uma subcoleção, que cobre todo o X. Portanto, X vai ser compacto. Tá bom? Então, veja, esse conjunto, agora, lembrando de análise, novamente, claro, esse conjunto é limitado, ele é fechado, por que ele é fechado? Esse aqui é aberto, mas eu estou incluindo o fecho dele, então ele é fechado. Fechado e limitado, lá nos reais a gente já aprendeu que isso também dá compacto, né? Mas eu estou mostrando para vocês com a definição de compacidade que a gente acabou de ver, que isso também é um compacto, tá bom? É um compacto com essa definição. Então, beleza. Agora, outro termo que a gente usa aqui, ó, agora eu vou falar especificamente e a gente vai usar isso com bastante frequência aqui no decorrer dessa aula, que é, toda vez que você pegar um subespaço de X, tá? E agora, bom, se ele é subespaço de X, ele é um espaço topológico por si só. Então aquela definição de compacto vale para ele, ou seja, quando que o Y vai ser compacto? Se toda coleção de abertos que cobre Y existir uma subcoleção finita, estou falando de abertos de Y, tá? Existe uma subcobertura finita de Y, dessa mesma coleção, que cobre X. Ou seja, de todas, uma possível infinidade de abertos
que cobrem o y, cuja união dá o próprio y, eu posso extrair só uma quantidade finita que já cobre o y. Ou seja, não preciso de todos para cobrir o y, só de uma quantidade finita. Mas o que eu quero agora com esse próximo lema é que vocês percebam que você pode, quando eu estou falando de subespaço topológico, eu posso usar uma caracterização análoga para dizer que ele é compacto, que é a seguinte. Agora eu não vou olhar mais para abertos de y, tá? Para caracterizar ele como compacto. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para abertos de x. Então, qual que vai ser, quando eu posso dizer que y é compacto agora? Quando, para qualquer coleção de abertos de x que cobre y, o que significa cobrir? Significa que o y vai estar contido nessa união, tá bom? Se toda coleção de abertos em x que cobre y, ou seja, uma coleção cuja união contém o y lá dentro, veja que agora eu não estou falando que é igual, estou falando que contém, tá bom? Então, uma coleção de abertos de x que contém o y, se eu conseguir dessa coleção que contém o y, conseguir uma coleção finita, uma subcoleção finita, que também contém o y, então o y é compacto. Perceberam a nuance aí da diferença? Uma hora eu estou falando de abertos de x, de y, e estou querendo que toda coleção de abertos, né, que cobrem, que fazem uma cobertura para y. Quando eu falo fazem uma cobertura para y, eu estou dizendo que a união desses abertos é o próprio y. Essa é a definição que a gente viu de compacto até agora. Mas quando eu estou falando de subespaço compacto, de subespaço, quer dizer, de x, de um espaço topológico, para falar de compacidade, basta eu pegar uma coleção de abertos de x. Se para toda, vou definir da seguinte maneira, se para toda coleção de abertos de x que contém y, eu consigo uma subcoleção que ainda contém y. Tá vendo? Agora eu estou pegando abertos em x. Então essa aqui é a diferença. Então veja, esse é o lema. Ó. Seja x um subespaço de x, então y é compacto, se e somente se toda cobertura de y de abertos de x contém uma subcoleção finita que cobre y. Tá bom? Então é isso. Então agora eu estou falando de compacidade, já que é um subespaço, mas eu estou usando abertos do espaço ambiente, que é onde o y reside. Tá bom? Então veja a demonstração. Ela é relativamente simples. Ó. Primeiro, y é compacto. Então toda cobertura de abertos agora de y, estou usando a definição inicial, de abertos de y admite uma subcoleção finita. Beleza, essa é a definição do espaço compacto. Agora faz o seguinte, ó. Então toma qualquer coleção de abertos, tá? Uma coleção de abertos agora de x, por isso que eu coloquei aqui AX, coleção de abertos de x, que cobre y, ou seja, cuja união desses abertos contém o y lá dentro. Pega a união de todos, vai dar o y, vai estar lá dentro. Então, eu quero mostrar que eu consigo uma subcoleção aqui agora, finita, que ainda cobre y, tá? Bom, mas veja, se eu pegar agora a y, olha só, agora eu vou criar uma outra coleção. Dado uma coleção que cobre de x, de abertos de x que cobre y, eu vou construir uma coleção, tá? Em y. Olha, chama de AY. Quem é essa coleção? É simples, pega esses abertos aqui de x, intersecta com y. Isso vai me dar abertos em y. Então eu tenho uma coleção agora que é uma coleção de abertos em y, tá? Que vai cobrir o y, tá certo? Por quê? Porque o y está contido nessa união. Então o y vai ser igual à união dessas interseções aqui, tá certo? Então, beleza, então isso aqui é uma cobertura para y. Tá, mas como o y é conexo, então aqui dessa coleção que eu obtive aqui em y, de abertos em y, eu consigo extrair uma subcoleção finita, tá bom? Porque ele é compacto. Estou chamando de A'y. Então tem uma coleção finita. Agora os índices estão variando de 1 até n só, tá bom? Ó. Beleza. Agora, pega então esses caras aqui, ó. Só uso alfas, tá? Com alfa variando de 1 até n. Esses caras, eles vão formar uma subcoleção daquela minha coleção inicial. Beleza? E essa subcoleção, o que vai acontecer é que essa subcoleção, ela é uma subcoleção que vai conter o y,
beleza? Vai conter o y lá dentro. Então, pronto, você construiu. E a volta é basicamente a mesma ideia para você construir, né? Então, agora eu tenho, se para toda coleção, para toda aqui, ó, tu pega qualquer coleção agora de abertos de x que cobre y, tá? E para toda coleção, eu sei que para toda coleção de abertos que cobre y, de abertos de x que cobre y, eu consigo uma subcoleção finita que ainda cobre y, que y está contido nessa união. Beleza. Então, se eu pegar agora, então, uma coleção qualquer que cobre y, se eu pegar uma coleção qualquer que cobre y, tá? Que é uma cobertura para y, né? Essa coleção, ela vai ser escrita... Não, deixa eu escrever de forma diferente. Eu até fiz assim aqui no texto, eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Então, primeiro, eu pego aqui uma coleção, pego uma coleção qualquer de abertos, tá bom? Que cobre y. Então, eu consigo uma coleção finita, uma subcoleção finita, essa aqui, tá? Agora, o y, ele está contido nessa união finita, porque essa aqui é uma coleção que cobre o y, então está contida. Só que o y, ele pode ser escrito como uma união desses caras, né? Essa igualdade aqui, ó, se o y está contido, então o y é essa igualdade. Agora você pega essa coleção aqui, ó, a linha y, que é y interseção com o alfa. Essa coleção é uma coleção finita, de abertos de y, tá bom? Coleção finita de abertos que cobrem. Agora, para qualquer coleção de y, de abertos de y, tá bom? Qualquer coleção, pega agora uma coleção qualquer de y que cobre y, de abertos de y que cobre y. Qualquer coleção desse tipo, ela tem que ser escrita necessariamente como abertos desse tipo aqui, ó, de y interseção com algum aberto. Agora, para qualquer aberto, coleção de abertos, para qualquer coleção de abertos que cobrem y em x, eu consigo essa construção e chegar numa coleção finita. Então, segue que vale a volta. Ou seja, se toda coleção de abertos de x que cobre y, eu consigo uma subcoleção finita que cobre y, então quer dizer que y é compacto. Tá bom? Então, a gente pode usar esse tipo de caracterização. Quando você fala de subespaço, então você pode tomar então agora abertos que estejam em x, tá bom? Que estejam no espaço ambiente, tá bom? Então vamos lá. Teorema. Todo subespaço fechado de um espaço compacto é compacto. Veja, se o espaço não é compacto, você não pode garantir que todo subespaço fechado é compacto. Mas se o espaço todo é compacto, então todo subespaço fechado vai ser compacto. Então, esse é o nosso teorema. Então, você pega y como sendo um subespaço fechado de x, e x é compacto. Então, eu vou mostrar que esse subespaço fechado ele tem que ser compacto. Então, olha só, essa construção é bem legal. Pega agora AX como sendo qualquer cobertura de y, veja, já vou usar o lema anterior, tá? Então, eu quero mostrar que y é compacto, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma coleção de abertos de x, pego uma coleção qualquer de abertos de x que cobrem y, e vou mostrar que eu sempre consigo uma subcoleção finita que ainda cobre y, tá? Essa aqui é a ideia da demonstração. Então, vamos lá. Pega a x, então, uma cobertura de y, tá? Formada por abertos de x, ou seja, uma coleção de abertos de x que cobre y. Agora, tome essa coleção aqui, ó. Peguei uma coleção qualquer. Agora, eu vou construir uma nova coleção, olha. Olha essa coleção aqui, que vai ser o AX, que é essa coleção inicial, e vou unir essa coleção com o complementar de y, tá? Então, estou construindo uma nova coleção. Essa coleção AX inicial, ela cobre apenas o y. Então, o que eu estou fazendo? Estou construindo agora uma coleção A que cobre todo o x. E, de fato, é uma coleção por abertos. Por quê? Porque AX já é uma coleção de abertos de x. E olha quem que eu estou unindo. X menos y, tá? Só que y não é fechado, então x menos y é aberto. Então, agora eu estou construindo uma coleção, perceba, se essa coleção cobre y e eu pego o complementar, que é um aberto,
Então, é claro que essa nova coleção vai ser uma cobertura para x. Todo ponto que não está em y está coberto por esse aberto. Todo ponto que está em y está coberto por abertos de AX. Beleza? Entenderam? Beleza, pega essa construção agora, isso aqui vai me dar uma cobertura por abertos de x. Ok? Mas x é compacto. Então, dessa coleção, eu consigo extrair uma outra coleção que é finita. Então, eu vou extrair agora uma coleção A', tá? Que ainda vai ser uma cobertura de x e que é finita. Uma subcoleção finita que cobre x. Agora, pega essa coleção, então, A', que cobre x e é finita, e pega essa coleção e constrói uma nova coleção, que agora eu vou chamar de AX', que é quem? Você pega a coleção A', tá? Que essa já é finita, cobertura de x, e tira dessa coleção, agora eu vou extrair dessa coleção só o elemento x menos y, que é aquele aberto complementar que eu coloquei lá no início. Tá bom? Tiro ele. Então, veja, se eu tirei só esse aberto que é complementar, que é um aberto que é complementar de y, então o que sobrou nessa coleção aqui são abertos dessa coleção inicial, que é a coleção que eu tomei, uma cobertura de y, tá vendo? AX, uma cobertura de abertos de x que cobre y. Então, peguei uma cobertura inicial e estou mostrando que eu consigo uma subcobertura, que eu estou chamando de A'X. Essa subcobertura é finita porque ela foi construída de A', que é finita, e tirei um elemento, então ela continua finita, tá bom? E essa cobertura vai ser uma cobertura para y, tá? Essa coleção, quer dizer, vai ser uma cobertura para y, ou seja, vai ser uma coleção de abertos que cobre y, tá bom? E claro, está contida em AX, que é aquela cobertura inicial. Então, eu estou mostrando que todo subespaço fechado vai ser um compacto. Tá bom? Por quê? Tomei uma cobertura em x de abertos que cobre y e mostrei que, cobertura completamente aleatória, arbitrária, e consegui mostrar que dessa coleção eu consigo tirar uma subcoleção finita que também cobre o espaço y. Então, portanto, y vai ser compacto. Então, veja que aqui foi essencial usar o fato de que y é fechado, foi essencial, e usar também o fato de que x é compacto, tá? Para a gente poder construir essa subcoleção finita. Então, outro teorema é: todo subespaço compacto de um espaço Hausdorff é fechado. Então, se você tem um Hausdorff, um espaço Hausdorff, pega um subespaço que é compacto, então esse subespaço vai ter que ser fechado. Beleza? Então, olha que beleza dessa demonstração. Opa, alguém falou alguma coisa? Sou eu. Eu queria perguntar uma coisa. Vai. Na aula sobre espaços de Hausdorff, você tinha... eu queria saber se no Mancris, eu não tinha visto ainda, mas um espaço que não é Hausdorff. Um exemplo de um espaço que não é Hausdorff. Porque basicamente tudo que a gente conhece é Hausdorff. Então, se você pegar a topologia de Zariski, o Pedro está falando aí, topologia de Zariski, ela não dá um espaço Hausdorff. Eu acho que eu cheguei a comentar, mas, por exemplo, se você pegar uma cobertura, se você pegar um espaço, pega, por exemplo, R2, tá bom? Uhum. Pega R2. E os abertos de R2, você vai definir como sendo os complementares de zeros de funções. O que significa isso? Você pega funções polinomiais, tá bom? Funções polinomiais, e pega os zeros dessas funções polinomiais. Isso vai dar fechados em R2. Uhum. Beleza? Então, aí vai dar fechados, ou seja, eu estou caracterizando agora a minha topologia. Ela é assim, essa é uma topologia que é chamada de topologia de Zariski. E ela não é Hausdorff. Tá bom? Para te dar um exemplo, mas o Pedro até deu outro aqui no... Tá. O Arthur também falou, topologia do complemento finito em qualquer conjunto X infinito. Também. Verdade. Mas sim, eu acho que lá nas notas de aula de quando eu falei de Hausdorff, eu acho que eu dei mais exemplos. Quando eu estava estudando pelas notas, nas suas notas, então tá. aliás, não tem nenhum exemplo, na verdade. Assim,
Ah, Não é? tem... Então Espaço de falei. Hausdorff a gente já conhece mais, que é os espaços Uhum, métricos. Todo espaço métrico uhum. é espaço Hausdorff. Agora, um espaço que não é Hausdorff, eu simplesmente não conhecia. Sim. Né? Então, você vê que a característica Hausdorff, ela depende exclusivamente da sua topologia, né? Então, você pode ter um espaço que ele é Hausdorff com uma topologia e com outra não. Que é o exemplo que Entendo. o Pedro falou. Mas se eu não coloquei outros exemplos lá, é porque eu cometi um erro, então. Porque o pessoal me falaram uma vez que um espaço que não é Hausdorff é um espaço muito esquisito, muito difícil de visualizar e de trabalhar. Acho que não. O Guilherme tá falando que acho que eu deixei como exercício. Eu realmente Não, eu não também lembro, não. mas... Eu tava lendo lá, Guilherme, eu não vi, não. Tá, mas aí depois eu vou ver se eu faço algum complemento. A Janaína tá falando outra aí, ó. 012, toma topologia vazia, tá? Não? Mas vamos continuar, depois a gente vê isso aí, senão a aula não Não, é termina. porque eu tô tentando entender o que seria por exemplo, um espaço compacto num espaço que não é house, por exemplo. Espaço um pouco diferente. Aham, é. Então, você tem espaços, o espaço para ele ser, o subespaço para ser compacto, você não precisa estar no espaço Hausdorff, né? A definição por si só mostra que a gente não usa hora nenhuma isso. Você não precisa dessa caracterização para o espaço, ambiente, tá bom? Mas depois você tem que trabalhar esses outros exemplos para ver o que é compacto, né? Mas assim, você pode pegar esse exemplo de R2, por exemplo. Tá? Você vai conseguir vários subconjuntos lá que são compactos, né? Com a topologia de Zariski, e portanto a topologia não é, o espaço não é Hausdorff com essa topologia. Ah, Entendi. O espaço médio sendo Hausdorff tinha alguma coisa. Espaço métrico, se não me engano, é sempre Hausdorff, né? Não, então, espaço métrico é sempre Hausdorff. O espaço. A pergunta seria: você comentou que a gente, lá de análise, a gente vê que espaço é o teorema de Heine-Borel, né? Que todo espaço, que todo subconjunto fechado limitado, ele é compacto. Sim. Vale esse teorema de Heine-Borel para espaço métrico em geral? Para espaços métricos, eu acho que não. Eu acho que não. Não tenho certeza agora. Peraí. Não, eu sei que vale, sim, para RN eu tenho certeza, mas para espaço métrico só eu acho que não. Não, acho que não. Que teorema é esse? Teorema 27.3? Ah, tá, só para RN. Mas beleza, não tem mesmo não, porque senão eu já teria visto isso. Eu lembro de ter visto o resultado só para RN. Mas beleza, a gente vai falar disso na próxima aula também, beleza? Eu achei que era assunto dessa aula, por isso que eu já estava Tá. querendo saber essas coisas. Isso, você tem que usar a métrica quadrada euclidiana que dá, no fundo, né? Se você usa essas métricas, você tem a topologia em RN, por exemplo, você tem a topologia produto, né? Porque a topologia induzida por essas métricas é a mesma topologia produto. É isso aí. Então, beleza. Não, beleza. Eu achei que o assunto ia ser essa pergunta já ia estar dentro dessa aula de hoje. Aí, por isso não. Eu já tava... Na próxima aula eu vou comentar isso. Eu vou falar sobre Tá, ok. isso. Então, beleza. Continuando então, vou mostrar então que o subespaço compacto de um espaço Hausdorff é fechado. Então você pega Y, um subespaço compacto, e vamos supor que ele não seja fechado. Tá? Suponha que ele não é fechado. Ou seja, se ele não é fechado, então vai existir algum ponto, que eu estou chamando de Y', que vai estar em Y barra, que é o fecho de Y, menos o próprio Y, né? Esse ponto aqui em particular vai ser um ponto de acumulação, certo? Então, daí ele é um ponto de acumulação. Se ele não pertence a... Se Y não é fechado, então quer dizer que tem algum ponto de acumulação que não pertence a Y, certo? Então tá. Então vamos lá. Agora pensa o seguinte, para cada Y que eu tomar em Y, cada elemento de Y, eu vou conseguir um aberto, concordam? Conseguir um aberto que eu estou chamando de UY, e vou conseguir um aberto VY
agora de y', tá? Eu vou conseguir esses abertos que não se intersectam. Por que eu consigo isso? Porque ele é Hausdorff. O x é Hausdorff. Então, o subespaço de Hausdorff também é Hausdorff. Então, eu consigo vizinhanças de y para qualquer y do conjunto y, do subespaço y. Eu consigo uma vizinhança, então, para esse y e uma vizinhança para y, para cada um que eu escolher aqui. Eu consigo uma vizinhança para ele e uma vizinhança para o y', tal que essas vizinhanças não têm interseção, porque y é Hausdorff, certo? Então, eu estou chamando aqui o y e vy essas vizinhanças. É claro que o detalhe a ser observado é, para cada y aqui, eu vou conseguir uma vizinhança desse cara e uma vizinhança desse, tal que eles não se conectam. Essa vizinhança aqui não é fixa não, tá bom? Do y'. Ela vai variar para cada y que eu tomar aqui. Beleza? Porque às vezes você pega um y aqui, que tem uma vizinhança de y aqui, que tem uma interseção não vazia com essa vizinhança do y', tá? Mas, se eu pegar um outro y que está dentro dessa vizinhança inicial, que está mais próximo, e eu pego, então, uma vizinhança que vai estar intersectando a vizinhança inicial de y'. Então, o que eu faço? Eu diminuo, então, a vizinhança de y'. Mas o fato é, como ele é Hausdorff, o espaço, para cada y que eu escolho aqui, eu vou conseguir vizinhanças desse cara e desse cara que são disjuntas. Tá bom? Isso eu sempre consigo. Tá? Então, agora, vamos fazer o seguinte, ó. Pega aqui, então, a coleção de todos os y's, tá? Que são essas vizinhanças aqui. Se para cada um desse y eu consigo uma vizinhança que é disjunta com alguma vizinhança vy de y', então eu pego todos esses conjuntos, todos esses abertinhos, essas vizinhanças, fazendo o y variar. Isso aqui é uma coleção que é uma coleção de y que cobre todo o y. Todo mundo concorda? Veja, eu estou pegando vizinhanças de y para y dentro de y. Então, do espaço y, ou seja, estou cobrindo todo mundo aqui. Todo elemento aqui vai ter um abertinho que está, né, de y que contém esse cara. Então, aqui eu estou fazendo uma cobertura para o meu y. Tá certo? Estou fazendo uma cobertura para o meu y. Ou seja, eu cubro todo ele, então. Beleza. Agora, se y é compacto, então significa que eu consigo uma subcoleção dessa aqui, eu consigo uma subcoleção agora, tá bom? Que vai cobrir ainda o y. Porque y é compacto, então eu vou conseguir essa subcoleção. Agora, olha para esses índices, né? Então eu peguei aqui esses índices, agora de todos os y's aqui que estavam indexando esses conjuntos, existe uma coleção finita de y's aqui, né? Que eu consigo, então, coberturas, eu consigo abertos, vizinhanças, que cobrem todo o y, tá? Porque ele é compacto. Beleza. Agora, usando esses mesmos índices, eu posso pegar a coleção de abertos de y', de vizinhança de y', de vizinhanças de y', tá? Então, estou indexando pelos mesmos caras, ó. Tal que cada vizinhança dessa com o y correspondente aqui é disjunta, tá bom? Só que agora eu estou pegando uma coleção finita desses caras, das vizinhanças de y', tá? Agora eu pego uma coleção, então, finita de abertos. Veja, todos esses abertos aqui que eu estou pegando, né, eles são disjuntos desses abertos, ok? E esses abertos cobrem o y. Ou seja, quando eu pego a interseção de todos esses abertos, eu estou pegando um abertinho menor ainda, né? Possivelmente menor, né? Porque a interseção é menor do que a coleção de todos, é menor que cada um deles. Possivelmente menor que cada um deles. Porque a interseção está contida. Então eu peguei um abertinho agora V, tá bom? Ele é aberto porque eu estou pegando interseção finita de aberto. Então, ele é aberto, tá bom? Contém o y', é um aberto, veja, que contém o y' e não intersecta y, porque y está sendo coberto por esses caras e esses caras não intersectam nenhum desses aqui. Tá certo? O que eu construí, então? Eu peguei um y', que é um ponto de acumulação, construí uma vizinhança dele que não contém nenhum ponto de y.
mas isso contradiz a própria definição de ponto limite, né? O ponto de acumulação. Tudo bem? Então, aí eu chego numa contradição. Ou seja, não existe nenhum ponto de acumulação que não pertence a Y. Tá bom? Então, todos os pontos de acumulação pertencem a Y, portanto, o Y é fechado. Beleza? E assim a gente conclui o resultado. Outro resultado. Seja Y subespaço compacto de X e X espaço Hausdorff, para todo x0 pertencente o complemento de y, existem abertos U e V de x, tais que o x0 está em U e o y está em V. Vejam, esse lema, gente, é exatamente o que a gente fez aqui nessa demonstração, né? Quem são os abertos aqui, ó? Quem são os abertos U e V desse resultado? Olha, eu estou pegando um cara aqui que está em x menos y, tá? x0 está em x menos y. Nesse resultado, no teorema anterior, eu peguei um y, tá? Esse y aqui está no complemento de y também, o y'. Por quê? Porque a gente partiu do princípio que o y não é fechado, então ele não tá, esse cara é um ponto de limite, ou seja, não está em y, está no complemento. Quem são as vizinhanças que a gente construiu? Essas vizinhanças U e V do lema são exatamente a vizinhança V, que a gente construiu aqui, é a vizinhança V, tá? E a união desses abertos aqui, ó, da subcoleção finita. A união desses abertos vai ser um aberto que contém o Y, e o V é um aberto que contém o Y'. Então, a demonstração desse lema é exatamente o argumento que a gente usou no teorema anterior. Tá certo? Então, vale, ó, veja que agora você, de forma mais geral, você está vendo o seguinte, se para qualquer ponto, se o Y é compacto, é um subespaço compacto, e X é Hausdorff, então eu sempre consigo, para qualquer ponto do complemento, eu consigo um aberto que contém esse ponto, que não intersecta o meu espaço Y. E não só isso, né? Claro, não vai intersectar porque está no complemento, mas eu consigo um aberto também que contém todo o espaço Y, tá vendo? Ó? Tá? E esse aberto não intersecta a vizinhança desse ponto, tá bom? Então aí você tem aqui um ponto, aí você tem o Y, tá? Que eu estou dizendo o seguinte, eu sempre consigo uma vizinhança aqui e uma vizinhança aqui, tal que essas vizinhanças não se intersectam. É isso que o lema está dizendo. Mas ó, a demonstração é exatamente o argumento que a gente usou aí no teorema anterior, tá bom? Exemplo, R com a topologia do complemento finito, todo subconjunto de R será compacto nessa topologia, inclusive os abertos. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Ó, R com a topologia de complemento finito. Vejam que essa não é a topologia padrão, tá bom? De complemento finito. Agora, todo subconjunto de R vai ser compacto. Isso aqui vocês conseguem verificar, eu deixei como exercício. Agora, inclusive os abertos, tá bom? Agora, eu estou mostrando o seguinte, ó, eu estou tomando R, eu estou pegando compactos de R, subconjuntos compactos de R que são abertos nessa topologia. Tá? Só para frisar o seguinte, que você não consegue, o resultado anterior, eu estou usando o fato de que meu espaço, ele é Hausdorff, tá vendo? Cadê? Opa. Isso. Ó, que o subespaço é compacto e o espaço é Hausdorff. Então ele vai ser fechado. Aí, ó, exemplo de não Hausdorff que você falou, que você perguntou, Gustavo. Tá aí, ó, é o R com a topologia do complemento finito. Exatamente o que o colega disse aí no chat, tá bom? Então, com essa topologia, o R não é Hausdorff, tá bom? E você, eu estou mostrando, tem abertos dessa topologia que são compactos. Tá bom? Então, quer dizer, ser compacto nessa topologia não implica em ser fechado. Esse é o exemplo. Então, eu deixei para vocês verificarem esse exemplo com detalhe e deixei como exercício também vocês demonstrarem os seguintes resultados. Ó. Imagem de um espaço compacto por uma função contínua é compacta. Veja, esse é um exercício simples. Você consegue imaginar assim, o que você tem que usar? Só a definição de continuidade, basicamente definição de compacto. Né?
É basicamente isso. Por quê? Você vai olhar para a imagem de um espaço compacto via função contínua e vai fazer aquela cobertura. Pega qualquer, suponha que tem uma coleção de abertos que cobre essa imagem, tá bom? Aí você sabe que a função é contínua. Então, essa coleção de abertos vai cobrir necessariamente o espaço que está lá na pré-imagem, beleza? Então, na pré-imagem, que é compacto. Então, você consegue garantir que você consegue uma coleção finita dessa subcoleção, dessa coleção inicial que você tomou, você extrai uma subcoleção finita, tá bom? Esse é o exercício que usa de fato, só as definições, de que é função contínua, o que é espaço compacto, tá bom? Outro teorema, seja F bijetiva e contínua. Se X é espaço, esse aqui, inclusive o Guilherme, que a gente estava discutindo ontem lá no UFMG, né, o Guilherme. Seja F bijetiva e contínua. Se X é espaço compacto e Y é Hausdorff, então F é homeomorfismo. Lembrei dela agora. Então. E aí, o que você precisa fazer aqui, na verdade, é só mostrar que ela já é bijetiva e é contínua. Então, né, para mostrar que é homeomorfismo, o que você tem que mostrar agora é que a função é aberta, é só isso que resta, né? Você pegar um aberto em X, a imagem dele vai dar um aberto aqui. Beleza? Mas você sabe que X ele é um espaço compacto, tá bom? E aí o que você vai usar? Você vai pegar o resultado anterior que fala que a imagem de compacto vai ser compacto, beleza? Em Hausdorff. E você vai usar aqui imagem que subespaço compacto em Hausdorff é fechado, tá bom? Então, olha só, o que você vai fazer? Você vai pegar um conjunto fechado aqui, em X. Ao invés de mostrar que é aberto, que a função é aberta, eu vou mostrar que a função é uma aplicação fechada, que é equivalente, certo? Então, novamente, eu quero mostrar que é o homeomorfismo. Então, eu posso usar aquela equivalência por fechados. O que é contínua? Eu não posso usar aqui contínua quando a pré-imagem de fechados é fechados? É fechado? E eu posso usar, então, para que seja homeomorfismo, é que a função, além de ser contínua, significa que a imagem de fechados vai dar fechado aqui, tá bom? Só que fechado em X, como X é compacto, fechado aqui vai dar compacto, certo? Então, fechado aqui dá compacto. E você pega a imagem de compacto, vai dar um compacto aqui pelo resultado anterior. Mas Y é Hausdorff. Agora, compacto em Hausdorff é fechado. Então, F é um homeomorfismo. Beleza? Então, essa é a demonstração. Eu só não escrevi, mas está dita. E outro lema, que é o chamado de lema do tubo. Esse aqui eu peço para vocês verificarem a demonstração, mas a demonstração está no livro. Tá? Só que a demonstração desse lema, deixa como exercício, mas a demonstração desse lema está contida nesse teorema. Tá? Então eu vou fazer a demonstração aqui do teorema, só que eu vou usar o lema. Mas quando você olhar no livro do Mankris, ele faz a demonstração desse lema dentro do teorema. Tá bom? Qual que é o lema? Seja um espaço produto XY, onde Y é compacto, se N é um aberto de XY e X0Y está contido em N, esse X0Y a gente usa muito esse espaço, né? Porque esse subespaço de um espaço produto. A gente chama que o Max chama de slice, né? Slice seria a tradução literal, acho que é fatia, né? Então, você pega uma fatia aqui do espaço XY que está contida nesse aberto. Tá? Então, vai existir uma vizinhança do x0, porque o slice ele é sempre definido por um ponto fixado num dos dois conjuntos. Aqui eu estou pegando um ponto fixado em x. Tá? E aí, você consegue uma vizinhança do x0 em x, tá? Tal que o w cartesiano com y vai estar completamente contido em N, nesse aberto inicial. Tá? Então, isso que é a ideia do tubo, porque é mais ou menos isso aqui, né, o desenho. Tem um desenho aqui inicial. Deixa eu fazer um desenho. Você pega aqui, tem um produto cartesiano, aí um slice aqui, por exemplo, vai ser
Um slice é um conjunto desse tipo aqui, né? Vai ser uma reta aqui. Então, seria um slice. E aí, o que ele está dizendo é o seguinte, ó, se você tem um aberto... Você desenhou, professor? Oi? Você desenhou? Não está aparecendo para vocês não, né? Travou a tela aqui por algum motivo. É isso que eu tô... Ou só para mim, não, é isso que eu tô querendo saber. Eu tô olhando aqui no computador, tá travada mesmo. Deixa eu voltar aqui. Por que que tá travado, eu não sei. Deixa eu sair e entrar de novo, que aí eu acho que vai dar. Não, a câmera para mim tá... Voltou. Parece que voltou, né? Ah, pode ser por causa da minha conexão aqui. Que hoje eu tô usando o Wi-Fi. Tô com aquele problema ainda da placa de rede do meu desktop, então eu tô usando o Wi-Fi, pode ser por isso. Vocês estão me ouvindo aí? Ouvindo eu tô. Ah, beleza. Também tá normal aqui. Então tá, então eu tava falando do lema do tubo, né? Qual que é a ideia do lema do tubo? É isso aqui, ó. Você tem um slice, né, em x cartesiano y, que é essa... O slice é essa reta preta aqui, tá bom? E aí você pega um aberto. Um aberto aqui, você pode entender como uma faixa, tá bom? Que contém o slice. Você vai dar um aberto aqui. Esse aberto contém o slice. Aí o que ele está dizendo é o seguinte, ó, que você vai conseguir, o teorema do tubo diz que você consegue, desde que y seja compacto, você vai conseguir uma vizinhança aqui, ó, desse cara. Estou fazendo essa vizinhança aqui, ó. Eu vou conseguir uma outra faixa, tá bom? Que contém o meu slice e que está completamente contido aqui. Tá bom? Isso é que diz o teorema do cubo. Mas a gente vai ver através do tubo. Mas a gente vai ver através de um exemplo que a gente precisa necessariamente que o espaço, o y, seja compacto. Tá bom? Então é isso que diz o teorema do tubo. Então vamos lá para o resultado que vai usar o teorema do tubo. O lema do tubo, que é esse aqui, ó. Teorema. O produto de um número finito de espaços compactos é compacto. Então, veja, a gente vai mostrar aqui que o produto de um número finito, produto cartesiano, de um número finito de espaços compactos ainda é compacto. É o que a gente gostaria, né? Outra coisa que a gente gostaria é que todo o produto, inclusive o produto arbitrário de espaços compactos, fossem compactos. Fosse também compacto, quer dizer, mas isso não é verdade, tá bom? Quer dizer, na verdade, isso não é verdade por enquanto, né? Vai ser verdade em breve pra gente. Por enquanto não é verdade. Por enquanto a gente vai só mostrar aqui. O produto finito de espaços compactos é compacto. Agora, o resultado que vai nos mostrar que isso acontece é quando eu falar do teorema de Tikhonov. A gente falar de Tikhonov, tá bom? Que está previsto para a semana que vem. E aí a gente vai ver esse resultado, beleza? Mas por enquanto isso não é verdade. Por enquanto eu só estou usando para o número finito de espaços compactos, tá? Então vamos para a demonstração, ó. Então, a ideia da prova desse resultado é a seguinte. Eu vou pegar então para o produto de dois conjuntos, tá? XY. Produto finito, mas só com n igual a 2. E depois, por indução, você prova que vale para qualquer n, tá bom? Porque a ideia, se você tem 3, né? Vocês já entenderam, né? 1, 2, 3. Você sabe que os 3 são compactos. Esse aqui dá compacto. Então, pega esse com esse, vai dar compacto, beleza? Então é isso. Então, por isso que basta mostrar que vale para n igual a 2. O resto segue. Algo estranho acontecendo. A câmera não travou. A câmera está mexendo, mas bem devagar. Você está mexendo a câmera também devagar. A tela travou. Compartilhamento de tela. Tô vendo aqui que travou de novo mesmo. E aplicativo esse que você está usando? Só por uma pergunta. Para gravar? Não, para escrever na tela. Esse aplicativo é um aplicativo da Samsung mesmo. O tablet é Samsung, né? Aplicativo da Samsung. É o melhor aplicativo que eu conheço para escrever. Ele é muito bom.
Eu já usei, inclusive, iPad. Aí tem um aplicativo muito bom no iPad que só tem também para iOS, para escrever assim na tela, mas ele não é... Ele é bem inferior a esse aqui da Samsung. E ele não trava, não. O problema aqui é na minha conexão, com certeza. O problema é na minha conexão. E aí, tá? Vocês estão vendo a tela aí? Eu vou... Ainda tá travando. Tá travando ainda? É. E quando você mexe na câmera também tá travando um pouco. Parece que é, não sei, uma coisa. Dá pra perceber que é a conexão. É a conexão Pra, aqui de casa. por exemplo, para você, você tá me ouvindo bem? Não tá travando Sim, eu, não? não. Só que eu vejo... no computador eu vejo a tela do tablet também, né? E a tela do tablet realmente está travada. A minha imagem não trava, mas Tá travando aos pouquinhos. A sua imagem também tá travando um pouco. Isso é um problema, né? Que a gente sempre enfrenta quando faz aulas online, né? Sempre não, né? Mas que enfrentamos com alguma frequência problemas de conexão. Quando não é minha, quando o problema não é com a minha conexão, é do aluno. Nossa internet é muito boa, né? Por isso. Vou ver se eu consigo. Bom, agora tá com alguma lentidão, mas está caminhando, né? Eu mexi na tela aqui agora. Tá com algum atraso, algum delay, mas eu vou tentar continuar assim, tá bom? Senhores? Tô ouvindo isso. Ah, sim. Eu tô esperando voltar. Pra mim tá meio travado, bem travado ainda. Não, então a tela aqui, agora a tela do meu tablet, ela tá travada, ela tá parada. Eu não tô mexendo mais. Vocês estão vendo aí o teorema, né? Produto de um número Então, finito de sim. espaço compacto. Mas ela tá meio embaçada, indicando que tá meio travado, não? Tá entendível, tá dando pra ver, tá normal. Deixa eu tentar fazer uma outra coisa aqui. Não, eu falo, se ele mexer, eu não falo na questão da gente enxergar, a gente tá enxergando. Eu falo o seguinte, se ele fizer alguma anotação, alguma mexida ali, a gente não vai conseguir ver, eu acho. Tá, eu vou fazer o seguinte. Vamos ver se vai melhorar agora. Eu estou mexendo aí na tela, vocês estão vendo? Estou com o arquivo da aula 10 aberto, PDF, e estou mexendo no arquivo, vocês estão vendo? Sim. Mesmo assim, parece que está com um pouco de delay, né? Tá com delay, mas tá pra ver. Uhum. Então, beleza. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, eu vou mostrar então o que vale para dois espaços, né? Estou fazendo produto cartesiano de dois espaços compactos e vou mostrar que é compacto, tá bom? Então, primeiro, ó, você pega uma cobertura para x, para xy. Tá? Vou mostrar então que dessa cobertura por abertos de xy, eu vou conseguir uma subcobertura que é finita, tá bom? É isso. Então, ó, o que você faz? Pega um x0 que pertence ao conjunto x, fixa um ponto. E olha para esse subespaço aqui, ó, x0 cartesiano y. Porque esse conjunto x0, que é um slice, né, que é o x0 cartesiano y, esse conjunto ele é um conjunto compacto. Por que ele é compacto? Porque ele é homeomorfo a y, né? Esse conjunto é homeomorfo a y. Então ele é compacto, tá bom? Beleza. Assim, se ele é um subespaço compacto, se ele é compacto, então dessa cobertura para xy, se é uma cobertura para todo xy, em particular, essa cobertura também vai cobrir o meu slice, x0 cartesiano y, certo? Mas se a x0 cartesiano y, o slice, é compacto, então significa que eu consigo uma subcobertura desse cara, desse subespaço, que é finita. Da minha cobertura inicial, eu consegui uma subcobertura que é finita.
tá bom? Estou chamando aqui de AI com I variando de 1 até N. Agora, se eu tomar então N como sendo, agora olha o aberto que eu vou tomar, N vai ser a união de todos esses abertos que cobrem o x0 cartesiano y. Pega a união de todos. É claro que esse aberto N é um aberto que contém x0 cartesiano y. O slice está lá dentro ainda do N, desse aberto N. Agora eu uso o lema do tubo. O lema do tubo vai garantir que eu consigo um W, tá? Que contém o x0. Ele vai ser, esse W é um aberto de x, tá bom? E o produto cartesiano W cartesiano Y, veja, W, um aberto de x, cartesiano com todo o Y, está contido em N, certo? Por que está contido em N? Isso é exatamente o que garante o lema do tubo. E por que eu posso aplicar o lema do tubo? Porque o Y é conexo, tá bom? Desculpa, é compacto. Porque o Y é compacto. Se o Y é compacto, eu garanto a existência, então, desse aberto. E esse aberto, ele está o quê? Ele está contido nesse N. Quem que é o N? Lembrando aqui, ó, o N é a união daquela coleção finita de AIs. Tá bom? Então, quer dizer, se W cartesiano Y está contido em N, então essa cobertura finita, esses AIs, essa cobertura finita, também cobre o W cartesiano Y. Tudo bem? Que é exatamente a definição de coleção que cobre um conjunto. Por quê? W cartesiano Y está dentro de N. E AI, essa coleção de AI, é uma cobertura para N. Na verdade, o N é formado a partir da união desses AIs, né? Então, beleza. Então, eu consegui, para esse conjunto W cartesiano Y, eu consegui agora uma coleção finita que cobre ele. Beleza? Então tá, agora você vai pensar o seguinte, toda vez que eu pegar um cara em X, toma um elemento qualquer em X, eu consigo fazer essa construção, porque veja, aqui eu peguei um x0, né? Mas ó, o x0 é um cara qualquer de X. Então para todo X que eu tomar, em X, eu consigo fazer uma construção como essa. Eu consigo construir, tá, uma coleção de W cartesiano Y, que aqui eu estou chamando de WX cartesiano Y, tá bom? Que tem essa característica, ou seja, ó, outro detalhe importante, esse cara, o W cartesiano Y, tá com um delay muito ruim aqui, tô reparando aqui no tablet. O W cartesiano Y, ele é um aberto que contém o slice, beleza? Ele é um aberto de X cartesiano Y, concordam? Porque os abertos da topologia produto são produtos de abertos. Y é o conjunto todo e W é um aberto. Então, o W cartesiano Y cada W cartesiano Y vai ser um aberto dentro do meu conjunto XY. Então, se para cada ponto, veja, de X eu consigo um WX com essa característica, tá o quê? WX cartesiano Y é um aberto, tá? Que contém esse slice X cartesiano Y, então quer dizer que eu estou construindo uma cobertura para X. Com esses WX cartesiano Y, né, já que o X varia aqui, em todo o X, eu estou construindo uma cobertura para X. Quer dizer, eu estou construindo uma cobertura para X cartesiano Y. Porém, em particular, os WX, só essa coleção de WX aqui, ó, ela já me dá uma coleção que cobre o X, só que o X é compacto também. Se o X é compacto, desses WX, eu garanto que existe uma coleção finita de WX que vai cobrir todo o X. Tá? Então eu consigo agora uma coleção de WX que vai cobrir todo o X, ou seja, essa coleção finita, ou seja, o X vai ser escrito como a união finita desses WIs aqui, tá? Com I variando de 1 até N. Tá? Estou pegando, esse aqui que é o WI variando de 1 até N. Eu estou pegando aqui, eu tenho até que corrigir aqui, que eu vi agora tem um N no lugar do N. Eu estou pegando a subcoleção da coleção de Ws aqui, que eu construí, tá bom? Então esses caras, esses WIs cartesiano Y, que são os tubos, né? São os abertos que vão cobrir
todo o XY. Agora, veja, para cada um desses abertos finitos, dessa quantidade de abertos finitos que cobrem todo o x cartesiano y, para cada um desses abertinhos, eu consigo uma coleção finita de AIs, tá? De AIs, que vai cobrir o W cartesiano y. Vou repetir. Para cada um desses WIs cartesiano y, eu tenho uma quantidade finita de AIs, tá? Que vão cobrir esses caras. Então, veja, eu tenho uma quantidade finita de WI cartesiano y, e para cada um desses WI cartesiano y, eu consigo uma quantidade finita de AIs. E por que eu precisei voltar no AI? Por quê? Eu precisava mostrar que eu tenho uma subcoleção da minha coleção inicial. Eu peguei uma coleção inicial de XY. Então, eu tenho que mostrar, essa coleção cobre o XY. Eu tenho que mostrar que eu consigo uma subcoleção desse A que cobre todo o XY, uma subcoleção finita. E foi exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Então, eu construo esses tubos, mas para cada tubo eu tenho uma coleção finita de AIs da minha coleção inicial que cobre cada tubo desse. Essa coleção de tubos é finita, portanto, eu consigo uma subcobertura de A finita que cobre todo XY. Beleza? E é o fim da demonstração do resultado. Então, mostrei que o x cartesiano y de fato é compacto. Agora, você faz por indução e você garante que vale para qualquer n. Tá bom? Veja um exemplo. Estou vendo que a tela está travada, né? Eu vou esperar um pouquinho aqui para destravar. Poxa, que chato isso, hein? Da aula ficar travando assim. Próxima aula eu vou armar eu vou abrir meu computador e o tablet mais próximo do roteador para ver se funciona. Mas eu já encomendei também uma placa de rede USB para usar no desktop. Aí eu acredito que a gente não vai ter mais problema não. Tá para chegar já. Assim que chegar, esse problema deve acabar. Vocês estão vendo o exemplo aí na tela? Sim? Sim. Sim. Ótimo. Então vamos lá. Ó. Veja, vou pegar como exemplo agora o R2, que é R cartesiano R. R, a gente já viu que R não é compacto, né? Beleza? Então, esse aqui vai ser um exemplo, tá? Onde a gente não consegue nem mesmo que valha o lema do tubo, tá bom? A gente não consegue, porque o R não é compacto, então a gente não vai conseguir. Então, tá aí um exemplo, ó. Você pega o zero cartesiano R, tá? O zero cartesiano R é o eixo Y, né? Então, pega esse cara, esse aqui é um slice do R2. E daí você constrói esse conjunto N aí que vocês estão vendo na tela. Esse conjunto N, ele vai ser um aberto em R2. Olha como que é o desenho dele aqui, ó. Tá vendo? Se você construir essa equação aqui, ó, 1 sobre y ao quadrado mais 1, você vai ver essas curvas que eu destaquei de preto aqui no R2, tá bom? Então, quem é o conjunto N? Então, é o conjunto de pontos, né, que satisfazem isso aqui, ó. O y está livre, mas o x ele está condicionado, ó. O módulo de x tem que ser menor do que 1 sobre y quadrado mais 1. Então, dá esse conjunto estranho aí que vocês estão vendo desenhado. Tá? Agora, veja, eu não consigo, tá, construir um tubo, eu não consigo uma vizinhança de zero em x, tal que eu consigo construir um tubo que está completamente contido em n. É isso que diz o lema lá do tubo. Tá? Para qualquer aberto que contém um slice, você consegue um tubo que contém esse mesmo slice que está completamente contido nesse aberto. E aqui é um exemplo que não dá certo, porque esse aberto N aqui, ele vai afunilando, né? Ele vai ficando cada vez mais, à medida que o Y vai para o infinito, esse aberto, ele vai ficando, os pontos do aberto vão ficando cada vez mais próximos do eixo Y. Tá? Então,
por menor que seja o aberto que você tomar ao redor do zero, o aberto, você pode pensar em aberto básico, né? O abertinho aqui, o intervalo aberto ao redor do zero, por menor que ele seja, eu vou conseguir um ponto de n, vai existir um y, tá o quê? Vai ter um ponto xy dentro de n que não está nesse tubo, tá? Dado por esse abertinho ao redor do zero. Beleza? Então essa aqui é a ideia. Eu faço os detalhes aqui, depois vocês vão ver melhor. Tá bom? Então, por que não deu certo? Porque R não é compacto. Então o lema do tubo não tem por que valer. Tá bom? Só esperar um pouco aqui para minha tela. Eu só não sei o seguinte. Eu estou vendo que tem um delay, mas eu queria saber se o meu áudio está acompanhando o delay. Porque agora eu já movimentei a tela. Não, o seu áudio tá antes da... Quando você olha para a sua câmera, tá com delay a sua câmera também. Mas o áudio tá... A gente tá escutando você normal. Entendi. Não, tá Eu acho que o principal é a gente escutar, né? Assim. Né? Mas é porque eu vou apontando, né, para as coisas, então... Mas deixa eu só esperar, então, a tela destravar aqui. Bom, eu tô vendo, eu mudei pro computador, né? Parei de usar o tablet no compartilhamento de tela. Estou usando só o computador, mas mesmo assim está com delay. Então, isso é um problema possivelmente da internet mesmo, assim. Está afetando os dois. Não é só do tablet, não. É um problema do tablet em particular. O Luiz falou alguma coisa fora do Meet? Eu não estou entendendo. O que é? Não entendi. É porque você compartilhou, né, as notas no Drive, né? Sim. Aí ele tá abrindo a tela no Drive, aí já tá, entendeu? Entendi. Em vez de ele estar acompanhando o que você tá fazendo aqui, eu tô acompanhando pelo que você tá fazendo aqui, porque vai que você escreve alguma coisa diferente, tudo. Tá. Aí eu prefiro acompanhar aqui ao vivo, mas tá. ele tá preferindo acompanhar lá nas notas lá, que eu acho que não tem como mexer, né? Quando você envia lá para as notas lá, você não consegue, você só alterar, que você não altera lá, eu acho. Não altera não. Então tá, então só para finalizar, gente, agora eu vou passar uma definição e mais um teorema, que eu não vou fazer a demonstração, mas que seria bom que vocês vissem depois o resultado, tá bom? Até escreva aqui, o resultado a seguir será apenas anunciado e a demonstração fica como exercício. Então qual que é a ideia desse resultado? É você fazer uma equivalência, tá, da definição de conexidade para um espaço topológico, mas agora utilizando fechados. Então, esse teorema é exatamente isso. Em geral, a gente usa aquela definição por abertos. Mas agora, esse teorema diz que você tem uma equivalência que usa fechados, tá? Coleção de fechados. Então, para isso, deixa eu só fazer uma definição antes, que é essa aqui. Uma coleção C de subconjuntos de um espaço X tem a propriedade de interseção finita se qualquer interseção finita de elementos de C for não vazia. Então você tem uma coleção geral de subconjuntos de X. Tá? Toda vez que você pegar uma coleção finita de elementos dessa coleção C, pegar uma quantidade finita, e a interseção for não vazia, então significa que essa coleção tem o que a gente chama de propriedade de interseção finita. Tá bom? Então agora eu posso enunciar aqui o teorema. Seja X um espaço topológico, então X é compacto, se somente se, olha, então estou falando de compacidade de um espaço topológico X. X é compacto, se, somente se, toda coleção de fechados de X com propriedade de interseção finita, não só uma coleção de fechados, tem que ser uma coleção de fechados com propriedade de interseção finita. Tem a interseção de todos os seus elementos diferente de vazio. Então veja, eu estou pegando coleção de fechados de X que tem propriedade de interseção finita. Se toda vez que isso acontecer, eu pegar uma coleção de fechados que tem propriedade de interseção finita, se toda vez que eu pegar essas coleções, eu garantir que a interseção de todos os elementos dessa coleção é diferente de vazio,
Não só uma coleção finita, a coleção finita tem por hipótese. Estou pegando coleções que têm propriedade de intenção finita. Mas se eu garantir que para todos os abertos, mais do que só para uma quantidade finita de abertos, não de fechados, para uma coleção, mais do que para uma coleção finita de fechados, se para todos esses fechados vale que a interseção é diferente de vazio, então o espaço vai ser compacto. Tá bom? Então isso é uma equivalência, né, de definições, é uma caracterização de compacidade, que é equivalente à definição dada. Então, tem uma demonstração que é um pouco longa, não muito difícil, um pouco longa, está no Mancris. Eu não acho que valeria a pena eu fazer para vocês, mas eu deixo como exercício para vocês darem uma olhada lá depois. Tá bom? Então é isso. Alguém quer fazer algum comentário, quer fazer alguma pergunta? Peço desculpas aí pelo problema com esse delay, esse problema com a internet. Eu vou tentar sanar esse problema no nosso próximo encontro. Tá bom? Eu só tô com uma curiosidade. O que acontece? Eu disponibilizei para o pessoal lá no Drive de topologia o meu trabalho na época que eu fiz de introdução à topologia, que foi apresentar o teorema de Tikhonov. Então, eu escrevi o teorema de Tikhonov, traduzi para o português, né, tudo lá, as ideias, e o que eu apresentei na época. Só que aí, o que acontece? A minha pergunta do teorema de Tikhonov seria o seguinte. O teorema, ele fala que é compacto na topologia produto. Só que eu nunca vi nenhum exemplo, assim, o Mancris, ele não fala o que acontece na topologia da caixa. Se um exemplo desse caso que é diferente na topologia da caixa, que não é compacto. O produto arbitrário de compacto não ser compacto na topologia da caixa. Eu queria saber se você já viu algum exemplo disso, ou alguém já... Porque o Mancris, ele não comenta nada sobre. Na demonstração do teorema, você vê por que precisa ser a topologia produto, mas por que a topologia da caixa... Né? Você queria um contra-exemplo. Isso. Não sei. Vou ver se eu pesquiso isso para te falar. Mas eu realmente não sei, não. Mas eu vou dar uma olhada. Ver se eu acho alguma coisa. Se você encontrar também, se for pesquisar sobre isso, se encontrar, você me fala depois. No Mancris, eu dei uma folhada no Mancris, não tinha nada, assim. Tá, vou ver se eu encontro algum. É por isso que eu até perguntei sobre outras referências, que às vezes outras referências até falam disso. Tá, vou dar uma olhada e te falo depois. Tá bom. Mais alguém? Eu posso parar a gravação? Tem alguma pergunta sobre a aula aqui? Não? Então vou encerrar a gravação.